Bom dia, meu povo, bom dia. Um brinde sempre, tem brinde, né, amor? Bom Uma dia. aguinha. Deixa eu colocar aqui o assunto da live de Mais um hoje. episódio do nosso podcast, mais uma fofoca do bem, né? A gente tá trazendo histórias aqui que a gente recebe muitas Histórias reais. histórias reais que a gente recebe por mensagem mesmo, né, no nosso Hoje tem uma Instagram. história muito legal. É, hoje é pesado, pesado. Mas a gente vem aqui com o intuito de compartilhar essa história e ajudar a pessoa, né? E às vezes o problema dela é o seu problema também. Então, Acontece bastante, você né? já fica de ouvido aí, porque é um problema muito comum, né? Esse que a gente vai apresentar hoje. Sim, eu até fixei ali na live. As coisas dele nunca ficam pra depois. É um trecho da mensagem que a gente recebeu. É um pequeno trecho, Então, só pra mas contextualizar, né? Então, tipo assim, a gente tá trazendo mensagens que a gente recebe, né? Tanto eu quanto a Rebeca, de seguidores mesmo, com dúvidas, né? Com desafios ali, como qualquer outro seguidor que a gente tem também. Todo mundo tem desafios, e um diferente dos outros, né? Então a gente acaba trazendo a história desse seguidor aqui, só que a gente usa nomes fictícios, então a gente não expõe nenhum deles, tá? Fique tranquilo aqui. Não é... chamamos carinhosamente de Cláudia e Cláudio só É, pra quem se chama... ilustrar mesmo. Nada contra a Cláudia, o Cláudio e a Cláudia. Mas foi o primeiro nome que apareceu na nossa Na hora que a cabeça, gente né? tava desenvolvendo a live, a gente pensou, vamos colocar de Cláudio e Cláudia. A gente não conhece, aliás, nenhuma Cláudia e nenhum Não. Cláudio. Não é nada pessoal Não é mesmo. nada pessoal, Cláudio e Cláudia, tá? Então a gente vai trazer uma história aqui e a Rebeca recebeu essa mensagem. A gente recebeu essa mensagem aonde, amor? Foi no direct do Instagram. No direct, no Instagram. Foi no direct do Instagram. Legal, então pode ler a mensagem Vamos aí. lá, então, Vamos né? ver, vai. A Cláudia mandou pra gente assim: estamos tendo uma dificuldade imensa em planejar em casal. A maior dificuldade é controlar meu marido. Controlar meu marido. Não, o nome já é ruim, né? Controlar É, o marido. E o marido justamente não quer isso, sentir controlado às vezes. é. Sempre. Ele sempre quer fazer tudo ao mesmo tempo. As coisas dele Ah, nunca ficam pra depois. mas a gente sempre quer fazer as coisas ao mesmo tempo mesmo, isso aí. E quando eu me queixo, simplesmente diz que é pra eu ir fazer as minhas coisas também. Quando ela se queixa, o marido fala assim, vai Vai fazer fazer essas essas coisas. coisas também, fica livre, né? Mas o problema, óbvio, existe um problema nisso, é que não há um planejamento pra isso. Então, fica complicado. Aí ela falou: eu penso como casal e ele acha que pensa como tal, mas não age da mesma forma. Entendi. Resultado, nos afundamos. As decisões que ele toma é individual, né? Sim. É, E para ele tudo bem ela também ter atitudes individuais. mas às vezes só tudo bem porque ele tá. É o que vai permitir ele fazer, entendeu? Sim. A atitude dele. Assim, Ele não. tem essa liberdade. Exatamente. Então, é um desafio mesmo lidar com as finanças a dois. É isso daí, inclusive, Uhum. né? Primeiro que as decisões que vão impactar o casal têm que ser decididas juntos. Então, por exemplo, eu não sei se a Cláudia tem mais uma mensagem, né, amor? Tem. Continua, Ela continua. continuou, ó. Quando eu era solteira, a sensação é que eu conseguia fazer muito mais com menos, porque eu só tinha a minha vida e o meu dinheiro para administrar, os meus desejos. Agora somos nós dois e nossa filha, mas eu tenho convicção de que a questão não é porque temos filha, é falta de planejamento mesmo. A gente culpa muito o nosso relacionamento, às vezes, por conta, eu não consigo guardar dinheiro, não consigo planejar, por conta do relacionamento. Né? A gente fala assim, depois que eu casei, Uhum. ficou tudo errado, né? E, de fato, o que acontece é um problema, assim, a questão de a gente não conseguir tomar essa decisão em conjunto e tomar individualmente, como aconteceu com o Cláudio. O Cláudio pegou e falou assim, quer saber? Eu quero isso. E vou fazer. Aí, se a esposa reclama, fala assim, não, vai fazer Vai também. outras coisas, né? Não tem problema. Mas vamos lascar financeiramente. Não tem problema, pode ir lá. Porque eu quero fazer aquilo, né? Eu quero ter essa liberdade para fazer. Só que o problema justamente não é esse, né? O problema é vocês pensarem de uma maneira conjunta. E você achar que ter essa liberdade para gastar, os dois ter essa liberdade para gastar, é ter liberdade, ou é pensar em maneira conjunta, é uma maneira errada de você ver as coisas. Por quê? Você está deixando de lado
aquilo que é importante, que é o relacionamento em si. Sim. Né? Vocês estão pensando somente no individual. Ah, não, a gente tá pensando em construir família, tá pensando em construir, mudar de casa, trocar de carro, beleza. Mas Tudo fica muito mais difícil, né? Eles não conseguem realizar isso não, porque não tem um atrapalha. planejamento. E essas decisões, esses gastos que acontecem durante o caminho, acaba com o planejamento do casal. Sim, da família, né? Né? Então, e é natural, meu povo, assim, ó. Normalmente a pessoa fala assim, a mulher gasta mais do que o homem, né? E não existe isso, tá, meu povo? Só há uma maneira diferente de gastar. Eu gosto de trazer sempre isso. A mulher gasta picadinho aqui, um mimozinho ali, uma compra na internet ali, né? São coisas picadas, né? E acaba juntando na fatura ali e no final do mês acaba reunindo tudo. Já o homem vai segurando, 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 e vai lá, de repente, bum, Quando PlayStation gasta, 5, de repente. quando Ou troca as gasta, rodas do carro, assim. É um gasto intenso. Então, isso é perigoso. Aí, pá, se você quiser gastar, gasta com o seu também, né? Tipo, acaba tendo isso. E um problema é que, por que acontece esse comportamento? Porque, primeiro que, não, os dois não estão se sentindo incluídos a um plano, uma visão compartilhada do eles casal. nem têm Nem essa tem essa visão. visão, né? Não tem. Então, sem isso, não tem como eles estabelecerem nenhuma prioridade pro Não, dinheiro. não Então, tem. o dinheiro você vai gastando, vai fazendo. Não, e eu acho que o mais importante é que a pessoa não está feliz com a vida que está vivendo. Não está vendo evolução. Quando a pessoa não vê evolução na sua vida, né, você começa a sentir insatisfação no estilo. Você acaba descontando aonde? Nos gastos ali do dia a dia, né? Você acaba gastando para sentir essa emoção, essa liberdade, essa vontade de achar que está curtindo a vida. E você acaba colocando esse dinheiro, direcionando esse dinheiro para esse lado, né? Justamente por quê? Porque não tem um plano, que nem você falou. Se houvesse um plano e saber quais são os sacrifícios que você está fazendo no dia a dia por conta de um plano, Sim. você acaba se Porque abdicando. assim, dinheiro, né? Ele é algo emocional, ele precisa suprir as nossas emoções. Uhum. Então, o que você tá até falando é assim, a pessoa ela não tem um motivo emocional, um plano pro casal para ela fazer melhores escolhas pro dinheiro. Não tem. Então, ela vai suprir a emoção dela com outra coisa, Perfeito. que são direcionando para coisas aleatórias, para satisfazer um momento momentâneo ali, e aí acaba atrapalhando, óbvio, você vai deixar de lado isso aqui, mas você nem supriu essa emoção. Você pode fazer isso, né, e fazer melhores escolhas. E fazer isso em casal não significa também que você vai deixar a sua individualidade de lado. Não, pelo contrário. E aí, é o que acontece. Então, aqui o Cláudio, nessa história aqui, o Cláudio tá falando que, notoriamente, que ele quer ter a liberdade de gastar com o que ele quiser. Né? Não, mas eu quero, pô, eu não vou poder comprar? Então, vai poder, mas existe um limite. O limite das nossas despesas são o quê? É o nosso salário, renda, a né? nossa renda familiar. Esse é o limite. E, gente, se a gente pudesse comprar tudo adoidado o tempo todo que a gente... Meu, a gente ia comprar, lógico que tem. Aliás, a gente até consegue, porque o cartão de crédito tem esse limite Possibilita, né? e acaba ajudando a gente a comprar a hora que a gente quiser. Mas não dá para comprar tudo, então tem que fazer uma escala de prioridades. Né? Você precisa escalar ali o que é prioridade hoje para vocês, para o casal. E também fazer uma escala de prioridade individual. Então, será que é isso que eu preciso agora, para esse momento? Não, eu não preciso disso, né? Eu vou comprar outra coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, né? Individualmente, eu tenho meus hobbies, né? A Becca tem os delas. Eu tenho o meu, por exemplo, eu gosto de correr, que é igual o hobby da Rebeca, né? Que eu gosto de fazer atividade física, correr mesmo. Eu não sou louco de ficar correndo, não. Eu posso competir, né? Correr. E também gosto de tocar violão. Eu toco violão, passo a tocar musiquinha e tal. São hobbies diferentes, né? E também tenho os nossos objetivos em comum. Né? E é preciso cultivar esses hobbies, esses gastos pessoais. Né? É importante isso, porque senão eu vou ficar frustrado aqui. Poxa, Na parte individual, eu não né? consigo correr, eu não consigo tocar violão, não consigo fazer. Eu preciso cultivar isso em mim, porque a gente não pode esquecer que, além de sermos nós aqui no relacionamento, também somos indivíduos com vontades próprias.
E a Sim. gente precisa cultivar Não, a gente isso. vai ficar falando, ai, quando eu era solteiro, eu Exatamente. fazia. Quando eu era solteira, eu ia no futebol com os amigos. Quando eu era solteira, eu ia mais no Isso. salão de beleza. Exato. Eu conseguia fazer isso. E hoje não consigo por conta do casal, da família, né? Exato. Aí, então, eu tenho meus hobbies, né? Eu tenho que cultivar esses meus hobbies. Então, assim, dentro dos meus hobbies, eu tenho que ter uma escala de prioridade naquilo que eu vou gastar minha mesada, por exemplo. A mesada seria um valor que a gente estipula, que a gente dá um pouquinho pra Beca, um pouquinho pro Gui, Uhum. né? Pra gente gastar com coisas pessoais. Só que eu não posso comprar, tem um limite minha mesada também. Eu não posso sair comprando um monte de coisa. Então, Você vai ter que aprender a estabelecer as suas prioridades. exato. Então, assim, será que agora a minha prioridade é correr ou tocar música nesse momento? Ah, tocar música eu consigo tocar com o meu violãozinho, não preciso comprar mais nada. Ah, acho que eu preciso comprar um tênis. Porque eu tô corrida daqui 2 meses. É uma coisa tão óbvia, parece, mas esse É. nome escala de prioridades. Mas é você perceber o que é importante Fazer a pra melhor comprar escolha. agora. E o que acontece também é no casal, meu povo. Porque se você não tiver essa escala de prioridades individuais, e não tiver uma mesadinha, por exemplo, é claro que a gente vai direcionar o dinheiro do casal, né, para coisas pessoais, às vezes, e isso vai impactar drasticamente nas decisões do casal, na prosperidade do casal, na evolução do casal. Sim. E você vai colocar isso. Sim, e só de estabelecer a mesada também acaba com isso de controlar meu marido, porque ela, a Cláudia, na mensagem, ela falou que sente a necessidade de controlar o marido, porque o É, marido não consegue ter essa escolha de prioridades dentro dos gastos individuais dele, então ele não perfeito. deixa nada para depois, ele quer já fazer, já faz, já resolve, só que acaba impactando o casal. E aí ela sente essa necessidade de controlar o marido, o que é péssimo. É péssimo pro relacionamento, é péssimo pra ela, que tem que ficar ali, né, Sobrecarregada também, né? Porque sobrecarregada. parece que ela tá mais preocupada do que ele, É, no caso. E ela vai, uma hora fica exausto mesmo, né? sim. E aí, ele também é chato pra ele, porque, poxa, a minha mulher fica me controlando, Me a mulher fica me controlando. controlando. Então, a mesada, ela é pra acabar com isso, pra cada um gastar ali dentro de um limite bem estabelecido pelo casal, com o que quiser, sem dar satisfação pro outro, Exato. e sem que o outro interfira ou sinta necessidade de controlar, né. Sim. Então, porque vocês vão respeitar ali o plano do casal e Isso. respeitar a individualidade Principalmente também. isso, sem atrapalhar os planos do casal. Porque assim, por que nós, que a gente, vou voltar aqui no que eu falei, por que nós gastamos impulsivamente? Eu falo assim, eu gasto muito com isso aqui. Eu gasto muito, não consigo parar de gastar. A gente acaba gastando demais em algumas coisas, em algumas pode até considerar supérfluos gastos, né? Que nós mesmos consideramos supérfluos, porque é só você que tem que considerar supérfluo, outra pessoa não tem que considerar nada disso, É. não. Então, assim, por que nós achamos que gastamos com gastos supérfluos, né? Com coisas supérfluas. Por quê? Porque a gente não tem um objetivo ali que nós estamos, claro, na nossa vida, que nós estamos seguindo. E aí acha que nós não estamos tendo evolução nenhuma na nossa vida e precisamos suprir essa. Você falou que Esse lado é emocional, lado né. emocional, exato. Essa necessidade emocional Necessidade mesmo. emocional. Então, todo gasto impulsivo está associado a uma necessidade emocional. Tá? Todo gasto impulsivo está associado a uma necessidade emocional. Não tem o que falar, é isso. Aí eu falo assim, pô, mas eu não vou parar de gastar com o que eu gosto? Não estou falando isso. Você tem que gastar com as coisas que você gosta para suprir essa necessidade emocional, porque o dinheiro é justamente Uhum. isso. É para impulsionar essa emoção que vocês têm. Uma vida do casal melhor, uma vida mais legal, cheia de experiências, mais ricas, só que o limite é o salário, não adianta. Não dá para fazer várias escolhas, não dá para assumir várias coisas ao mesmo tempo, porque senão vai acabar atrapalhando a evolução. A gente se preocupa muito quando a gente vai criar um plano financeiro entre viver o agora e viver o futuro. Tem que ter esse equilíbrio. E dentro do viver o agora, Não é uma escolha. e dentro das duas coisas, né, de viver o agora e viver o futuro, a gente tem que se preocupar com as minhas coisas, com as coisas da Beca e com as nossas coisas. Se a gente não cuidar dessas três partes aqui, que são muito importantes, uma vai sair ali, vai ser Insatisfeito. vai sair satisfeito, vai ser menosprezado, né? Por exemplo, a Beca não vai ter a mesadinha dela, tá? Pô, se ela não tiver o cantinho dela, ou a do casal mesmo, a gente só gastando com coisas individuais, e a Vai gente causar desequilíbrio, né. desprezar um pouco nossos planos em conjunto, isso vai fazer muito mal pro relacionamento, porque
vai fazer parecer que nós não estamos evoluindo juntos. E o que vai acontecer? A gente vai acabar gastando mais, né, de uma forma individual para tentar satisfazer isso, né? E sabe o que parece? Parece que é uma competição, né? É. Quando não tem esse planejamento em conjunto, parece que é uma competição, porque ele tá lá gastando com as coisas dele, porque ele quer. Aí a Cláudia vem falar, poxa, mas e a gente, né? Não, mas vai lá gastar você também, fiquem tranquila, não sei o que. Então parece que Vocês vira um estão negócio. vocês estão no mesmo time, né, pô? É, vocês estão no mesmo time, vocês são uma equipe. Vocês são uma Que equipe. isso, né? E não é que você, eu vou gastar, você também pode. Não, gente, peraí. Vamos tomar essas decisões. Provavelmente, para a Cláudia ficar brava com o Cláudio, provavelmente deve ser uma decisão financeira que ia impactar drasticamente a vida financeira dos dois. Se é uma decisão financeira que vai impactar os dois, precisa ser conversado. Não adianta. Não adianta, precisa ser conversado. Porque senão, isso, uma hora ou outra, vai dar chabu. Vai dar chabu porque a esposa ou o esposo, o mozão, vai falar assim, mas a pessoa tá me atrasando, tá me colocando para trás. E no caso aqui, é um outro ponto muito importante que ela traz pra gente, é que ela tem uma filha. E ela falou, tenho convicção que não é porque a gente tem uma filha. O ponto que ela tem clareza que é a falta de planejamento. E é isso mesmo, né? É a falta de prioridade, né? Fala assim, lógico que nossos filhos serão sempre a prioridade, né? É, as prioridades mudam com o filho, então você Muda vai muita coisa. destinar mais dinheiro ali, né? Se fica doente, vai. Mas a escala de prioridade tem que existir. Você Tem que pode existir. colocar a sua filha ali, seu filho, em primeira posição, mas tem que existir. Não dá pra você fazer tudo ao mesmo tempo. O seu limite, vou repetir. O seu limite é a renda familiar. Então é preciso estabelecer de fato o que é prioridade para você não ficar direcionando dinheiro aí sem sentir que está evoluindo, né? Sim. Vou colocar dinheiro aqui, não tem plano nenhum, vou colocar aqui, e você não vai evoluir nunca. E essa necessidade de gastar sempre vai existir. E esse pensamento que ela tá puxando pro coletivo, né? Vamos pensar como família, vamos pensar. É também por causa da filha, porque, poxa, lógico. vocês já começaram a construir aí uma família, um casal de duas pessoas aqui sem filhos. É uma família. Também é uma É uma família. construção. Mas quando você tem filho ainda, isso ainda fortalece, né? A gente fala até quando as pessoas elas não juntam as finanças, uma hora vai juntar. E quando você tem filho, juntou. Já não é. tem como. Não tem tem o que como. fazer. As decisões, tudo que vocês vão fazer ali, vai impactar a vida financeira dos dois. Então, é engraçado como ele ainda está nessa questão individual, tipo, muito forte, né? Muito forte. É o que eu falo. As pessoas, o homem principalmente nesse sentido, ele sente que ele não está feliz. Entendeu? Não tá feliz Sim. não feliz com o presente, não é isso. Ele não está feliz com a evolução da vida familiar deles. Eles queriam estar num patamar melhor, eles querem sentir que estão avançando. Entendeu? O homem, principalmente quando o homem é a pessoa que provém dinheiro para dentro de casa, é o que traz mais salário às vezes, se for esse o caso da família, ele vai ter que sentir a necessidade de ver essa evolução. Se não estiver vendo a evolução, ele vai acabar comprando outras coisas. A mulher também. Se for nesse caso da mulher aqui, que ela ela tá em casa, por exemplo, ela não tá trabalhando, ela tá cuidando da casa e da filha, por exemplo, ela vai acabar também gastando, por quê? Porque ela quer apagar essa questão de não ter uma evolução na família em si. Mas isso acontece não só com esse cenário que o homem trabalha e a mulher fica em casa, não. Isso acontece também quando ambos trabalham, tá? E só que quando um dos mozões ali sente que não está evoluindo, né, não está sentindo que nós estamos avançando, nós mudamos uma casa nova, agora nós estamos comprando, sei lá, eletrodomésticos novos, reformando a casa, sentir que está avançando. Realizando viagens, né? É natural, mano. A pessoa acaba direcionando o dinheiro para necessidades daquele momento. Puta, eu tô com vontade de comprar tal coisa, eu vou comprar. Porque é meu trabalho, eu mereço, mas não é a questão de merecimento, é questão de se você souber que você guardar aquele dinheirinho ali, não gastar com isso, vai prover para vocês uma evolução de
viagens melhores, de você conseguir viajar com mais frequência, de você conseguir comprar coisas novas, reformar a casa, comprar um carro. Tem que ter um plano. E até de possibilitar o aumento da renda, né? Possibilitar o aumento da renda. Então, assim, o problema é que você não tem um plano, você não tem um mapa para você seguir. Sem um mapa, você está indo para qual direção? Você precisa saber para onde vocês estão indo. Sim. Por isso que é importante ter um plano. Porque sem plano, é lógico que a gente vai direcionar dinheiro para qualquer Pra coisa. gratificação imediata, né? Gráfico. É mais rápido, né? Ele se sentir ali suprido emocionalmente com uma compra impulsiva, uma comprinha na internet. É muito mais fácil, Mas, realmente. não, eu tenho um plano aqui, ó. A nossa vida rica e zen é morar numa outra casa, é ter um carro diferente, é viajar a cada 3 meses, é fazer isso aqui, é ter mais tempo livre em família. Meu, Uhum. se é sua vida rica e zen, beleza, você vai mirar naquilo ali. Quanto que eu preciso guardar para viver aquela vida? Quanto que eu preciso ganhar para ter aquela vida? Beleza, agora eu vou atrás. E claro que vai aparecer desejos no meio do caminho. Óbvio. Não tô falando que você não vai aparecer, mas você vai fazer uma escolha mais consciente, porque você fala assim, isso aqui não é tão importante quanto aquilo que eu quero. É. E acaba sendo natural isso. É uma Algo escolha natural. natural. Mas para isso precisa de um plano. Precisa de um plano, precisa de uma visão em comum. Sim. Né? E pelo que eu vejo aqui, a Cláudia e o Cláudio da história não tem essa visão compartilhada clara entre eles de evolução. Sim. Né? Não sabe para onde eles estão indo. Eles só, se o Cláudio tá achando que vai só guardar dinheiro, só para guardar dinheiro, não vai guardar mesmo. Prefiro gastar, né? Prefiro gastar. Então a solução, né, para eles é, é envolver, né? A envolver a família, né? Sim. Ela, como tá já com isso em mente, com essa vontade bem definida de pensar na família, na evolução da família, tem que ter uma conversa ali com ele, né? De falar, poxa, eu não quero te controlar, não é isso. Eu Sim. quero que a gente faça isso juntos. Nós Exatamente. somos uma equipe, nós somos um time. Exato. E a gente tem que fazer isso junto. Então, vamos ver como que é a nossa vida rica e zen. Vamos fazer um planejamento juntos e envolver ele. E sentir que ele tem que se sentir protagonista também disso. Porque senão ele vai ficar nesse pensamento individualista aí e não vai adiantar nada. Né? Exato. E por que a gente tá falando que tá responsabilizando a mulher, né? Porque no caso aqui, a Cláudia, ela que tá querendo mudar, né? E ela tá acompanhando a gente e tudo. Então não é que ela é mais responsável, só que eu acho que nós estamos dando dica pra ela porque o Cláudio tá ali nem ligando. Tipo Ele assim, tá lá. como mudar a cabeça dele, como mudar essa chavinha, né? Isso, né? Porque assim, o errado em si aqui não tem certo ou errado, mas assim, tem que ver o que o Cláudio tá assim passando, por que ele tem seu comportamento. Às Aí, vezes é algo ainda, tipo, do passado, né? É algo que ele já. Crenças que estão na cabeça dele, enfim. Mas isso é com conversa, né? sim, É tentar entender o lado do outro também, né? Então, até nessa conversa, ela pode perguntar, né? Mas por que que você age dessa forma? Ou se sente controlado? Eu não quero te controlar, não é isso, né? Então, ter esse papo sério, e eu acho porque senão importante. vira briga. Porque se ela falar de um jeito, sei lá, que ela tá acostumada a falar já, né? A gente tem que planejar junto, não sei o quê, já trazer um monte de coisa pra ele, ele vai falar, não, mas eu não quero me sentir controlado, É, né? Então tem que ter um tato ali, né? não, Ela que tá tendo acesso a essas informações, trazer isso de uma outra forma, porque da forma que tá sendo resolvida, não tá resolvendo. mas Então, assim, tem que trazer o porquê. isso. Se só vir fazer o como, é assim que tem que fazer, ó, tem que fazer isso aqui, tem que guardar 30% da nossa renda, tá? Aí você tá gastando mais do que isso. Uhum. Não tem que fazer só o como, Por quê, né? é o porquê. O porquê que a gente vai fazer isso? Bom, porque é que você tá feliz da maneira que a gente tá vivendo? Você quer viver como? Você quer mudar de casa? Quais são os seus planos? O que você gostaria da nossa vida aqui? O que você espera? Você tá feliz porque eu quero mudar, eu quero mais. Eu não tô tão satisfeita com a vida que eu tô vivendo. Uhum. Então tem que mostrar o porquê. E quando eu falo porquê, é que o Cláudio pode ser que ele gaste assim dessa maneira e deixe de guardar dinheiro simplesmente porque ele acha que guardar só por guardar dinheiro não vai adiantar nada.
É sem graça, é chato. Você não gosta de guardar dinheiro para você não usar. Então, por exemplo, tem que construir uma reserva financeira. Porque as pessoas falam que tem que ter uma reserva financeira, né? Então eu vou construir uma reserva financeira. Não, hein? Isso daí não é motivo para vocês guardarem, gente. Isso não é, assim, não tem motivação nenhuma para você continuar guardando dinheiro todos os Aí, meses. caso surgir um problema, a gente usa. Não quero usar. Então, assim, na verdade, tem que ter uma motivação. A motivação não é guardar para uma reserva financeira e para ficar mais, vou ficar mais seguro com a reserva. Não, isso não é motivação nenhuma. Então, se essa for a única motivação, se esse for o único plano de vocês que é montar uma reserva financeira, não vai funcionar por muito tempo. Isso vai ser abandonado rápido. Tá? Vocês precisam ter algo maior, um propósito maior, uma meta maior, algo que vai te incentivar a guardar dinheiro. E eu não me refiro somente à reserva financeira, né? Mas eu falo, por exemplo, a gratificações mensais ou trimestrais, que você faça uma viagem a cada 3 meses, por exemplo. Ou compre algo que você queira. Para você guardar, ter esse hábito de guardar. Mas algo também que você quer, eu quero morar em outra casa. E não é só guardar dinheiro, é guardar dinheiro para vocês investirem em você, aumentar a renda de vocês, né? Então assim, vou dar até uma dica aqui para falar para vocês o seguinte: comece um plano de casal com apenas 3 metas, tá? 3 metas. Primeira meta, a reserva financeira, tá? Todo mundo fala que precisa ter. Por quê? Porque precisa ter segurança, mas não comece com ela com a meta altíssima, né? Que as pessoas falam Eu assim. preciso de 70 mil para reserva financeira. Eu preciso. Porque a pessoa, o que acontece? Ela fala assim: quanto que eu tenho de despesa mensal? Eu tenho 10 mil de despesa mensal. Aí as pessoas, os educadores, o coach financeiro, fala assim: então junta 12 meses de despesa. Pô, 12 meses de despesas de 10 mil reais é muita grana. É 120 mil reais. Então, a pessoa vai ficar desanimada. Vai dizer, não vou conseguir nunca montar uma reserva financeira dessa. E não vai mesmo, assim, do nada. Guardando dá 30% da renda. Fora que nem consegue guardar 30% ainda, né? Guarda menos. Guarda 10, 5%. Então, não dá. Não tem a primeira meta da reserva financeira como uma meta. Comece com menos. Comece, quanto que eu ganho? Eu ganho, minha renda é 10 mil. Então, comece a construir uma reserva financeira de 10 mil. Então, essa é a sua meta, primeira. Construir uma reserva de 10 mil. 3 metas principais, vamos lá. Primeira, reserva financeira, que eu acabei de explicar. A segunda meta é uma meta suporte. O que é essa meta suporte? A meta suporte é a que vai dar um suporte para vocês continuarem a fazer o seu plano financeiro em casal. É ela que vai garantir essa satisfação imediata, essa satisfação não imediata, você, mas essa motivação de você guardar dinheiro. De você guardar dinheiro. É uma recompensa. É isso que eu queria falar. São recompensas, exato. Porque assim, não dá pra gente. Eu e a Rebeca não gostamos de metas de longo prazo, tá? Por quê? Porque não dá motivação. É que nem uma reserva financeira. É fácil de você desistir. E procrastinar, porque assim, eu não vou guardar agora pra aposentadoria. Falta muito tempo. Entende? Aposentadoria, guardar a aposentadoria não dá. É muito tempo ainda, vai aposentar com quantos anos? 60 anos. Não dá. Você acaba procrastinando essas guardas de dinheiro com metas de longo prazo. Então, para motivar essas despesas, essas metas maiores, por exemplo, e inclusive a reserva financeira, a gente usa meta suporte. Que, por exemplo, nós usamos uma meta suporte que nós chamamos de mini férias. A cada 3 meses a gente faz uma mini férias. Seja um final de semana curto, ou uma viagem, né? Ou um restaurante que a gente vai, mas a gente vai ter um momento nosso de mini férias. De curtir, de saber que a gente está usufruindo de um dinheiro que a gente guardou e que a gente tá comemorando isso também, Exato. Né? Então isso incentiva, porque faz você usufruir daquilo que você tá guardando, não só guardando por guardar, né? Só que você só vai fazer essa mini férias se vocês guardarem os 3 meses, né, o dinheiro para mini férias. Só que o que nós fazemos? A gente pega, eu falei que são 3 metas, né? Por enquanto eu falei só 2. A gente pega esse dinheiro guardado e divide em 3 partes. Uma parte vai para a reserva financeira, uma parte vai para a meta suporte e a outra parte vai para uma meta chamada FDP, que eu já vou explicar o que é. Então são 3 divisões ali, eu guardei uma quantia e vou dividir em 3 partes. Uma meta para reserva financeira, a outra para a meta suporte e a outra para a FDP. Eu só vou fazer minha viagem daqui a 3 meses se eu tiver guardado para essas 3 metas, tá? Eu condiciono a minha mini férias, a minha meta suporte, né? Essa gratificação, essa recompensa, se eu tiver guardado dinheiro para as minhas 3 metas. Isso vai motivar você a guardar dinheiro. E essas 3 metas principais, eu acho que para começar,
é legal pra você ganhar o hábito de guardar dinheiro, vai construir reserva financeira, o Cláudio vai ter mais motivação, porque vai conseguir viajar, vai conseguir ver, daqui 3 meses eu vou fazer uma meta suporte, daqui 3 meses eu vou viajar, isso motiva, tá? E a outra meta que eu falei, que era FDP, não é o que vocês estão pensando, tá? FDP é Fundo de Desenvolvimento Pessoal. Trata-se de uma meta individual, tá? É uma meta mais individual, onde você consegue pegar esse dinheiro, esse fundo, e direcionar para desenvolver uma habilidade, né? Algo que você acha legal, pode ser para carreira, né? Normalmente está associado à carreira. Inclusive, essa meta é, se você direcionar para a carreira, é ela que vai promover um aumento do salário. É ela que vai desenvolver um plano de carreira para você, porque você vai direcionar essa quantia para as coisas que você quer fazer, né? Que tipo, eu quero desenvolver uma habilidade nova, eu quero desenvolver uma habilidade que eu falei com o meu chefe, se eu tiver um inglês avançado, eu consigo ter uma promoção, né? Então, tudo isso você vai pegar esse dinheirinho da meta FDP e direcionar para isso. Então, essas 3 metas são importantíssimas para vocês terem, tá? Inclusive para o Cláudio. O Cláudio vai conseguir guardar dinheiro porque vai ter um propósito ali por detrás, tá? E essa FDP é o que vai promover vocês melhorarem o seu estilo de vida, né? A gente não quer viver um estilo de vida sempre na mesma casa, né? Gastando as mesmas quantias, vivendo, tendo O mesmo carro. o mesmo hobby. A gente quer evoluir, né? A gente sempre quer evoluir. Para isso, precisa de aumento de salário. É por isso que tem essa meta FDP. A meta FDP é a meta mais importante que vocês precisam ter aí. Só que, também, para conseguir guardar para a meta FDP, vocês precisam de motivação. E é a meta suporte que vai trazer, tá? E quem vai dar respaldo e segurança vai ser a meta reserva financeira. Então comece com essas 3 metas, meus queridos, porque é essencial. Sim, porque também um erro é você chegar, listar todas as metas, né? Vamos então encontrar uma visão aqui em comum. Aí lista todas as metas e fala assim, meu, quanta coisa a gente quer. A gente quer reformar a casa, mas a gente também quer mudar de casa. Aí, tipo assim, como lida com tudo isso? Não, Então vamos com calma, vamos por vai com partes. calma, isso, vai E aí, evoluindo aos poucos. faz essas 3 O metas primeiro que tem que já vai. guardar todos os meses, né? Inclusive, meu povo, essa técnica que nós mostramos, essas 3 metas, fazem parte do nosso método principal, que é o método do casal Rico Zen. Então, é uma das partes, uma das técnicas que a gente faz para criar um plano financeiro do zero para casais, né? Então, é uma metodologia que a gente ensina a construir um plano do zero, né? Então, tem várias coisas além dessas metas, né? A gente sabe que precisa. Por exemplo, você tem o sonho de mudar de casa, você tem o sonho de ter um outro carro diferente, né? Você precisa saber o custo de tudo isso, desse estilo de vida, e correr atrás desse estilo de vida, né? E não de metas pontuais. Ninguém. É muito difícil, né? Tem gente que consegue, mas, por exemplo, guardar dinheiro para comprar uma casa à vista. Porra, eu vou guardar dinheiro para comprar minha casa própria. Não, né? Mas é importante saber qual que é o custo mensal. Meu custo mensal seria qual se eu estivesse vindo nessa casa dos meus sonhos, né? Aí eu tenho que correr atrás desse custo mensal. Então, quanto que eu preciso ganhar para bancar a vida que eu quero viver? E essas metas vão te ajudar nisso. Então, nós ajudamos a criar um plano correndo atrás disso. E a gente acaba ensinando a lidar com como destravar, com o diálogo financeiro, Porque né? a Cláudia ainda, ela tá precisando disso, né? Como que eu chego no mozão e começo essa conversa? Como é que eu abordo isso? E De tem uma muito forma isso. que vá dar um resultado, né? Ali pro casal, né? Porque precisa ter um jeito certo de fazer isso, né? Exatamente. Tem uma metodologia que a gente consegue direcionar vocês aí, destravando o diálogo, criando as suas próprias regras, né? Porque não dá para se encaixar em aquelas regrinhas padrões. Então vocês vão criar suas próprias regras para conseguir criar um plano financeiro de acordo com o cenário de vocês, com a vida de vocês, com o momento de vida de vocês, né? E aí sim começar a direcionar o seu dinheirinho para as coisas que fazem sentido, porque se vocês querem guardar só para guardar, não vai adiantar. Tá? Não vai adiantar. A gente precisa de um motivo maior, de um propósito maior e de um plano bem detalhado para E conseguir. dos dois participando. Ambos Dos dois. estarem ali participando, né? E é isso, meus queridos. Quer falar mais alguma coisa, meu amor? Não, acho que é isso, né? Se vocês quiserem, estiverem interessados no método, eu vou deixar fazer o seguinte: eu vou falar para vocês clicarem aqui embaixo, tem um link aqui também do quem está assistindo pelo YouTube, tem um link aqui embaixo para você E clicar tem o QR diretamente. Code também na tela. E tem o QR Code na tela. Mas, para quem está vendo aqui na live no Instagram, lá no link da bio,
tem uma aula gratuita onde eu ensino lá um pouquinho do nosso método, para vocês verem, uma aula introdutória do nosso método do Casal Rico Zen. Lá você aprender muita coisa. Só nessa aula, é bom aprender muitas coisas, tá? Então tá lá no link da bio, é só clicar no link da bio e acessar lá o primeiro Casal Rico Zen. Essa aula é sensacional, tá? E vocês aprender muitas coisas só com essa aula, tá? Então, vai lá assistir, ou já manda pro Mozão também pra vocês assistirem mais tarde, porque eu sei que é legal assistir em conjunto com o Mozão aí, né? É legal. Aproveita o feriadão aí, ó, e já assiste. E se vocês quiserem, fiquem à vontade para mandar a história de vocês aqui nos comentários da live que vai ficar salva ou do vídeo do YouTube. Manda pra gente, se quiser mandar no direct também. A gente não expõe nomes, a gente não expõe dados sensíveis aqui. Sigilo total. Sigilo total, mas a gente vai ajudar você com a sua história. O que você tá Exatamente. passando aí financeiramente no relacionamento de vocês e como que a gente pode ajudar e trazer uma ideia aqui pra vocês, né? Então, é isso. E semana que vem a gente tá aí, né, de novo, Toda quinta-feira. quinta-feira estamos aqui ao vivo, trazendo histórias novas e compartilhando com vocês algumas fofocas, beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu! Adoro sempre fazer essa live com vocês. Então já ativa a notificação lá no nosso perfil para vocês acompanharem mais a nossa live, porque aí, na hora que a gente estiver ao vivo, vai mandar para vocês a notificação já no celular de vocês, tá? Precisa me lembrar. Para vocês não perderem, tá bom? Tchau, meu Valeu, povo. obrigada. Até a próxima.